Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos falar mais desse rodízio, agora uma análise técnica. Desde esse anúncio aqui do rodízio em São Paulo, muita gente se manifestou, uns foram contrários, outros a favor, mas agora a gente vai falar com alguém que entende do assunto. O Walter Caldana, professor de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, vai fazer uma avaliação do plano apresentado pela Prefeitura. Professor, já está aqui conosco. Muita gente fala, né? É uma coisa da cidade, então todo mundo que convive na cidade deu seu pitaco. Mas uma análise técnica, o rodízio é uma boa ideia para diminuir o fluxo de pessoas? Olha, veja, boa noite, obrigado pelo convite. Nós estamos diante de vários dilemas hoje, não é? E um deles foi essa abordagem que a Prefeitura acabou dando. Na minha opinião, o que acontece, em que pese a Prefeitura estar fazendo uma série de medidas, nesse caso, essa questão de fazer o rodízio 24 horas par e ímpar, coloca muito mais gente no transporte coletivo. Por quê? Porque ela não vem acompanhada de medidas efetivas que vão colocar as pessoas em casa, ou seja, o que está sendo chamado de lockdown, congelamento total e etc. Portanto, o que acaba acontecendo é que você vai provavelmente sobrecarregar o sistema de transporte público, o que faz com que o perigo de contágio seja ainda maior. Ou seja, é uma medida parcial. E como medida parcial, ela pode não atingir os objetivos esperados e, às vezes, até funcionar ao contrário. Professor, no anúncio lá no Diário Oficial, a Prefeitura até isenta alguns profissionais, desde que eles façam o cadastro lá na Prefeitura. Mesmo assim, você acha que vai sobrecarregar o transporte público? Uma vez que é bom lembrar, o nosso transporte público já é sobrecarregado, ou seja, a gente não tem uma malha tanto de metrô quanto de ônibus que atende a população. Então, isso vai prejudicar ainda mais, imagino, não? Na verdade, o que a gente tem assistido? Que as medidas que funcionam são as medidas sistêmicas, ou seja, que atacam várias frentes simultaneamente. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a adesão ao confinamento, ao isolamento, ao distanciamento diminuir paulatinamente. A licenciosidade com que as pessoas que podem ficar em casa estão deixando de ficar em casa é muito grave. Porém, não se pode achar que na mobilidade nós vamos resolver este problema. Manter as pessoas que podem ficar em casa é uma outra questão que tem que ser atacada de frente. A questão da mobilidade é a seguinte: a própria segurança psicológica da população afetada quando você passa a ter problemas de circulação ou de mobilidade. Então, veja, não é neste assunto que nós vamos resolver o outro problema. O problema real hoje, quem pode ficar em casa está saindo mais do que devia. Quem deveria estar na rua é só quem tem necessidades de sobrevivência e quem tem serviços essenciais. Você tocou nessa questão de quando as medidas são tomadas, a princípio as pessoas acatam e ao passar do tempo elas vão diminuindo o respeito à restrição. Você acredita que a gente pode acontecer isso também? Ou seja, as pessoas darem um jeito, então vai usar o carro do amigo, do parente, vai dar-se algum jeito com o passar dos dias, é isso? Claro, as pessoas que efetivamente estão descumprindo digamos assim, a solidariedade social nesse momento, elas continuarão descumprindo, ou pegando o carro de alguém, ou pegando o carro do vizinho, sem contar que depois você vai criar problemas outros de mobilidade para aqueles que efetivamente precisam estar nas ruas. Então, veja, eu entendo claramente o esforço da Prefeitura nesse momento, acho que todos nós temos que ser solidários, inclusive com o poder público, mas nesse caso especificamente, eu acho que o que nós precisamos hoje, urgentemente, é uma grande mobilização da sociedade em torno da gravidade do problema e no sentido de respeitar o distanciamento e o isolamento
diretamente, ou seja, sem a criação desses subterfúgios parciais que podem, inclusive, agravar a situação. Professor, eu quero agradecer demais a sua participação, enriquecendo o debate sobre um assunto que, claro, que está na boca do povo e do paulistano. Obrigado, professor, e até uma próxima.